Senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, ao conhecer o estudo que o Governo encomendou ao FMI para repensar o Estado, vem-nos à cabeça as palavras de José Mário Branco em 1979. O FMI é só um pretexto. O FMI é uma finta vossa para virem aqui com esse paleio. Rua, desandem daqui para fora. Senhoras e senhores deputados, 2012 foi um ano marcado pelo signo das sucessivas vagas de austeridade que arrasaram o país para uma situação de calamidade social sem fim à vista, sem que se vislumbrasse a anunciada luz ao fundo do túnel. Sobre isso, o Primeiro-Ministro está, de facto, completamente iludido. Se alguma luz pensou ver, era, no fundo, a de um país a arder, incendiado por este Governo. O Governo está em guerra constitucional e social com o país. O seu objetivo é decretar a morte da Constituição e aniquilar o contrato social e as funções sociais do Estado. Ainda se lembram da revisão que Pedro Passos Coelho propôs em 2010? Acabar com o acesso tendencialmente gratuito na saúde e na educação, tornar o despedimento a regra? E lembram-se do que aconteceu? As propostas tiveram a rejeição de toda a sociedade portuguesa. Ninguém aceitou a ideia criminosa de tornar o Serviço Nacional de Saúde ou a escola pública num negócio. Ninguém aceitou regressar às condições de trabalho próprias do século XIX e o PSD meteu a viola no saco. E foi a eleições garantir que não cortaria salários e que o Estado Social tinha de ser protegido. Uma farsa, como está à vista de todas e de todos. Esta maioria, que detesta a Constituição, a mesma Constituição que garante a democracia que lhe permitiu tornar-se governo, é criminosa e é cobarde. É criminosa porque destrói o país. É uma mistura explosiva de fanatismo e irresponsabilidade. Desde que estão no Governo, a dívida pública aumentou 25 mil milhões de euros e os salários recuaram mais de uma década. São mais de 1 milhão de pessoas sem emprego, mais de meio milhão sem qualquer apoio social. São trabalhadores e trabalhadoras que não conseguem pagar a casa, a luz, a comida. Esta maioria não descansa enquanto o povo não estiver todo condenado à esmola da caridade. E é uma maioria cobarde, porque sabe que as suas ideias, o seu projeto não é aceito pelos cidadãos e cidadãs deste país. Escondeu o projeto nas eleições, arrumou na gaveta a revisão constitucional e tenta agora realizar a destruição do Estado e do contrato social que sempre quis fazer, escondendo-se atrás das entidades internacionais. É a Troika, a cada avaliação da Troika lá estão os pretextos para mais um ataque e é agora uma das partes da Troika, o FMI. O Governo encomendou ao FMI um estudo que dissesse o que quer fazer. Escolheu a entidade internacional perita na destruição das funções sociais do Estado, encomendou a uns funcionários um relatório e lá foram todos dizer ao que vêm. O Governo em peso, PSD e CDS, está no documento, página 5. As propostas tiveram o contributo de todos os ministros do Governo. Vítor Gaspar, Paulo Portas, Aguiar Branco, Miguel Macedo, Teixeira da Cruz, Álvaro Santos Pereira, Assunção Cristas, Paulo Macedo, Nuno Crato, Pedro Mota Soares. Carlos Moedas diz que o estudo é bem feito e esfrega as mãos de contente quando ouve Bruxelas elogiar tão importante contributo. Este estudo é o vosso projeto para o país, é o projeto da maioria. Cortar ainda mais nas pensões, aumento das taxas moderadoras na saúde até que seja mais barato ir à urgência num hospital privado do que num público. Aumentar horários de trabalho, cortar salários, aumentar propinas no ensino que são já das mais caras da Europa. Despedir aos milhares, aumentar a idade da reforma, cortar o subsídio do desemprego. Sejamos claros, nada destas medidas tem que ver com o crescimento da economia. Apenas uma e só uma realidade interessa.
aproveitar a crise para aniquilar o Estado Social, conduzir à mais brutal desregulação do mercado laboral e baixar ainda mais os salários para nos empobrecer a todos. Não há já quem acredite na farsa das minimizações do CDS ou do não queremos, mas tem de ser do PSD. Este é o projeto da maioria e cada vez que apresentam um recuo face a um cenário de desastre, têm apenas um objetivo: justificar mais um passo em direção ao precipício. E de chantagem em chantagem, o Governo faz a guerra ao país. Esta maioria já impôs à população portuguesa a maior carga fiscal da Europa e o Estado com menor capacidade de resposta às necessidades das pessoas. Impostos sim, mas para entregar à finança. Podemos pagar mais em juros do que em saúde. Podemos entregar à banca, desresponsabilizando os seus acionistas privados, mais do que investimos em educação. Isto para o Governo faz todo o sentido. Mas educação, saúde, proteção social são luxos que não podemos ter. Este Governo sonha com o país de 1972, analfabetismo, mortalidade infantil ao nível do terceiro mundo, fome, medo e respeitinho. É um Governo tão podre, tão descredibilizado como as ideias que defende. Vejam o que o país diz do vosso projeto. Centrais sindicais acusam a subversão do regime democrático. Forças de segurança dizem que o programa é uma afronta e é ridículo. Confederações patronais não aguentam mais contra a ação do mercado interno e afirmam que são cortes impossíveis. Professores avisam para o desastre total. Médicos recusam um sistema que deixará milhões de cidadãos e cidadãs sem acesso à saúde. Não há avaliação da Troika que vos valha. O país chumba-vos. O tempo deste Governo acabou. É chegado o momento das escolhas difíceis. Defender o Estado Social, anular o memorando com a Troika, reestruturar a dívida para cortar na despesa e criar emprego, controlar o crédito público para relançar o investimento, devolver os salários e as pensões. É chegado o tempo de resgatar a democracia.